temor. Entendeu? Então, é isso que é uma forma de camuflar a verdade. O evangelho, ele me confronta. Gente, eu sou crente desde criança. E não tem uma vez que eu leio a palavra de Deus que eu não tenho algo ali que o Espírito Santo fala comigo e me confronta. Porque eu estou servindo a um Deus infinito, a uma palavra que é uma fonte viva. Então, enquanto eu estiver nessa terra, eu, Márcia, vou precisar do toque do Espírito Santo para eu vigiar, para eu estar melhorando nessa área aqui, para eu estar atenta naquela outra área ali. E aí chega os pregadores atuais e diz que você é o suprassumo da perfeição. Isso você vai ver até nas músicas. Oi, Você vai Michele, ver até nas músicas. Pastora Márcia, Entendeu? acho que a Michele quer falar alguma coisa. Quer falar, Michele? Fala. Sim, quero sim. Eu sou nova convertida, mas, porém, assim, eu falo convertida, eu até acho essa palavra assim, muito xoxa, me perdoa do jeito que eu vou expor, mas eu acho uma palavra xoxa para gente que é filho de Deus. Uhum. Mas o amor de Deus, ele vem com a justiça. E o que acontece? As pessoas hoje, elas estão camuflando, porque elas chamam as pessoas de um modo que Deus, ele perdoa todas as coisas. Todo, Mas Michele. sem arrependimento. Exato. Sem arrependimento. O que está acontecendo? Está virando muleta. Isso, as pessoas exatamente. chegam perto do Senhor e pedem perdão pelo aquele erro, vira as costas e comete as mesmas coisas. De um perdão sem arrependimento. O perdão verdadeiro tem choro, tem clamor na presença do Senhor. Exatamente. E uma coisa, Michele, que não estão falando, que no mesmo nível do amor, o mesmo nível a mesma proporção é da santidade e da justiça. Se Deus não se afastar, não tirar, é o que eles chamam de, alguns até a pastora Naira chama de graça barata. O que é a graça barata? Graça que eu volto, peco, e Deus está me perdoando porque Ele é amor. Não! A graça me ajuda a afastar cada dia mais do pecado. O pecado que eu pecava há 20 anos atrás, que eu não tinha muito conhecimento da palavra, eu não posso mais hoje estar pecando, cometendo esse pecado. Entende? Abre o fone. Você fechou o fone, Michele? Por que as pessoas estão aceitando isso? Você sabe por quê? Vou dizer mais, os que estão em cima do púlpito, que se diria a palavra dos falsos profetas, dos falsos pastores, por que eles estão aceitando isso? A minha palavra não é muito branda, eu pego um pouquinho pesado, por causa do dízimo, o que eles estão trazendo. Entende? Tá ficando humano, que nem você falou. Não tá pregando o verdadeiro evangelho. Exato. Aquilo que Cristo, ele chorou, gotejou, entendeu? Sacrificou. Isso. Entende? Essa é uma característica do encobrimento da verdade nesse tempo, 2023. Essa é uma característica, tá? Porque a verdade, ela liberta. Entende? E não adianta pregar um Deus de amor o tempo todo e não pregar o juízo dele, a justiça dele. Ele não seria Deus, porque a base do trono de Deus é justiça. Agora, outra coisa também, onde está o sacrifício de Jesus? Porque o que me afasta do pecado é eu aceitar Jesus, me cobrir com o sangue dele, e mais na frente eu vou falar, acho que não vai dar para hoje, mas semana que vem, sobre a regeneração, que é um processo que a maioria hoje não tem. Eu canto, eu danço, eu faço, eu aconteço, mas cadê aqui dentro a mudança do meu caráter, do meu comportamento? Cadê o fruto? Fruto de santificação, a Bíblia fala sobre isso. Então, essa é uma forma de mascarar
e de encobrir a verdade, tá? E eu creio que antes do grande avivamento, Deus vai chamar muitos líderes e muitos pastores para acertar contas. Vai chamar, vai chamar. Entende? E olha, eu tenho falado isso na minha igreja, eu tenho pregado. Na minha igreja nós ficamos meses, muitos meses, pastor, só com um tecladista e uma pessoa cantando. Por quê? Porque nós tínhamos músicos que vinham de fora e que a gente estava ajudando e pagando eles, mas eles não estavam dando testemunho. E eu falei com o pastor, não podemos ficar. Vamos ficar sem nada, vamos ficar só com violão, mas em cima desse altar não vai subir pessoa que não tem a vida santificada. Porque essa é uma responsabilidade minha e do pastor que estamos lá, entende? Então, hoje Deus já está enviando devagarinho, pessoas comprometidas, veio mais sério, com a família lá, está tudo direitinho, e Deus tem abençoado, e Deus nos honrou. A primeira vez que nós fizemos isso, o culto que foi só com violão e o nosso irmão cantando, o poder de Deus desceu na igreja, havia uma alegria, o povo chorava, o povo cantava, e todo mundo no final do culto veio falar, pastora, que louvor foi aquele? Eu pensei, saiu de cima o lixo do filisteu, não está mais no altar o lixo do filisteu, então Deus honra, sabe? Porque Deus não precisa de status, Deus não precisa de talento, Deus quer coração puro, talento Ele dá, capacidade Ele capacita, unção vem dEle, tudo vem dEle, sem Ele nós não somos nada, nós não somos ninguém. Então, isso que a Michele falou é, sim, uma forma de encobrir a verdade. Prega só o amor. Claro que para um pecador que está chegando, eu vou falar a primeira coisa, Jesus te ama. Agora, à medida que ele caminha comigo no discipulado, eu preciso mostrar para ele que o caminho da cruz é um caminho de renúncia, é um caminho de crucificar o ego todos os dias. Ego tem que ser crucificado todo dia. Não é porque eu tenho 50 anos de igreja que eu não tenho que pegar o meu ego e botar ele debaixo dos meus pés. Sempre ele quer se levantar, sempre. Mas aí eu vou lá pelo poder da palavra, pela oração e falo, fica aí. Márcia velha, você não vai se levantar. Permaneça aí, né? Então, queridos, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, né? A justificação pela fé veio através de Martim Lutero, né? E foi aí que o avivamento começou. Aí, no século XVIII, teve o Whitefield, né? Que era a mesma situação com o deísmo, que alienava Deus, era aquela teologia que dizia, não, que Deus realmente ele criou, mas ele não está ativo no universo, ele não tem interferência aqui, né? E aí, com isso, predominou o racionalismo, né? Predominava. Aí teve o bispo Butler, ele escreveu um livro chamado Analogia da Religião, e tentaram, né, ir contra essa corrente que impedia de jorrar a água viva da verdade, né? Então, a história da igreja não registra nenhum avivamento que negasse ou ignorasse verdades essenciais, nenhuma delas. E nós vamos falar dessas verdades essenciais, né? Outro lixo do filisteu é negar a Bíblia e a revelação da Bíblia. Esse é outro lixo. E aí, quando é que você nega? Vocês estão vendo, né, no Brasil, pessoas que foram muito usadas por Deus, teólogos. Eu sei agora de cabeça, assim, pelo menos 3 teólogos renomados que estão fazendo uma verdadeira salada com essa palavra. E olha, eu vou falar para vocês de um, porque eu tenho o livro dele aqui na minha frente, ó. Eu li, sabe? Preciosos os livros, de 15, 20, 30 anos, 20 anos atrás. Que hoje ele está falando uma aberração tão terrível, que eu ouvi esses dias, doeu meus ouvidos. É de René Kivitz. Ele pegou aquele texto da mulher samaritana e disse que quando a mulher... Isso está no Instagram, tá? Eu estou falando porque está público. Ele pregou isso na igreja dele, que é uma igreja gigante em São Paulo.
tá? Que quando Jesus diz que se você me pede, se você soubesse quem é o que te pede, lhe pediria, ele te daria água viva, né? Que faria uma fonte que salte para a vida eterna. E quando ele fala da fonte, ele diz que aquilo ali é uma linguagem dupla e que a Bíblia tem coisas que as crianças não podem ouvir. Pregando isso. Olha que absurdo. E que quando fala de jorrar, quando ele coloca aquela expressão água que jorra, ele está falando do sêmen dele. Olha que absurdo, meus irmãos. Olha que absurdo. Quando eu ouvi isso, me deu assim dor no coração, doeu a minha alma. Um homem que foi tão sábio na palavra, que escreveu tanta coisa importante, está falando isso hoje. É negando a verdade. Quando Jesus fala aquilo, ele está falando do poder do Espírito Santo que limparia a vida daquela mulher, que purificaria ela da sede na alma dela, que ela já tinha... A sede da mulher samaritana fazia com que ela passasse de um marido para o outro. Então, Jesus usa a metáfora da água para falar da sede da alma dela. Isso você pode ler, pode pesquisar, que você vai ver que é esse o sentido do texto mais profundo e mais precioso, né? E é um texto da João capítulo 3, que tem João capítulo 4, que fala, né, tantas verdades do reino. Uma pessoa pegar e falar isso para uma igreja enorme, cheia de pessoas ouvindo isso. Muito triste, muito triste. Esse é um lixo pesado dos filisteus, de demônios. É a pessoa que se deixou enredar e levar, tá? Então, a Bíblia, a negação da revelação da Bíblia. Aí Jesus, lá em Mateus 25, ele diz assim, ó, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Toda pessoa que é muito estudiosa da Bíblia, ela tem que ter um cuidado imenso. A gente nunca pode estudar a Bíblia como um livro normal. É aí que faz com que muitas pessoas descambem para esse lado. Fala, pastor. Falta 5 minutos, pastor? 2 minutinhos, infelizmente. Então, nós vamos ficar só aqui, tá? Na Bíblia. Na parte da... negar a revelação da Bíblia, né? Uhum. Não creem na inspiração de que Deus revelou a verdade sobre si mesmo, né? E eles acreditam em proposições e declarações como elas estão... Não acreditam em proposições e declarações como estão registradas na Bíblia. Qual é a posição deles? É que eles chegam ao conhecimento da verdade buscando pelo seu próprio raciocínio. Você nunca vai entender a Bíblia pelo seu próprio raciocínio. Quem ajuda nós a entendê-la é o Espírito Santo de Deus, né? Por exemplo, tem um salmo na Bíblia que fala que na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. Aí eu ficava pensando nesse versículo, eu falava, como pode isso, Senhor? Aí um dia ouvindo um testemunho de um pastor amigo meu, que disse assim, que quando ele foi ver, a esposa dele foi ver o corpo do irmão, reconheceu o corpo do irmão dela, no necrotério. Quando ela chegou ali, que ela viu o corpo, ela chorou muito e ela começou a cantar um hino, porque ela era adoradora na igreja. Aí ele falou, eu entendi que na presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria, ou salta para a alegria. Ela pôde cantar por causa da presença de Jesus, e ela sabia que o irmão dela estava com o Senhor, né? Então, essa é a revelação profunda da palavra. E a Bíblia tem várias formas, né, que nós vamos aprender de como interpretá-la. Tem regras para interpretar a Bíblia. Não posso chegar e pegar um texto assim de qualquer forma e sair interpretando ao meu bel prazer, né? Tem regras para isso. 1 minuto, pastor? Então, que Deus abençoe vocês, que a graça do Senhor esteja com cada um de nós. Segunda-feira que vem estaremos aqui. Eu pensei que eu ia conseguir muito mais coisas, mas eu fiquei só... Não, pastora, tá ótimo. Não tem pressa, não. Amém, amém. Então, Deus abençoe.